Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá, eu sou Alex Lima, professor de eletrônica, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento de eletrônica básica. Hoje, nesta videoaula, nós vamos estar falando e conhecendo a leitura do circuito eletrônico, ou seja, vamos aprender a ler e interpretar o diagrama esquemático de um circuito eletrônico, tá? Simplesmente o esquema, aquele que você vê em revistas, em livros ou até mesmo pela internet, o esquema de um determinado circuito. São esquemas onde tem ali símbolos de componentes que ali trabalham em conjuntos e interligados para que possa ter ali a interpretação de como deve funcionar um determinado circuito. E é muito importante para qualquer pessoa que esteja aí começando na eletrônica saber interpretar, porque se você não souber interpretar, você não vai conseguir reparar um equipamento ou simplesmente montar aquele esquema ali. Então a nossa aula tem esse propósito de trazer o conhecimento básico, tá? Eu já até separei aqui alguns símbolos importantes que nós vamos ver no dia a dia, que vai aparecer em praticamente todos os esquemas que você for analisar, você vai ver esses símbolos aqui, tá? Lembrando que isso aqui, esses símbolos, você vai ter isso contido na nossa apostila, a apostila que acompanha esse treinamento, tá? Eu peço que você, se possível, adquira. Por quê? Porque lá vai ter não só esses símbolos, como toda a simbologia completa, tá? Você vai ter todas as informações. Aqui nós vamos passar os mais comuns, aquilo que você vai ver de mais comum nos esquemas de circuito eletrônico. Mas você tendo essa apostila vai facilitar o seu aprendizado, não somente as minhas palavras, mas também você vai ter aí a apostila para você, a hora que você quiser, você vai acompanhar, vai continuar ali lendo e levando esse estudo mais adiante, tá bom? Então, que você possa estar adquirindo essa apostila para facilitar o seu aprendizado, ok? Então vamos lá. Vamos então hoje conhecer alguns dos principais símbolos que você vai encontrar em um circuito, em um esquema, em um diagrama esquemático de um circuito eletrônico. Essas simbologias, ela foi normatizada, organizada pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isso, e por que tem que ser dessa forma? Porque senão o engenheiro que está lá na Bahia, ele vai projetar um circuito e ele vai fazer o diagrama. E aí ele vai ter que colocar os símbolos para as pessoas entenderem o que significa aquele componente, ou o que representa aquele componente. E aí um outro lá no Rio Grande do Sul vai fazer também um outro projeto. E aí ele vai colocar o símbolo que ele quiser. Então, para não ficar essa divergência de símbolos, então a ABNT, ela então normatizou e criou um padrão. Eu vou apresentar aqui algumas das principais símbolos para conseguirmos interpretar aí então um esquema eletrônico, ok? Então vamos lá. Aqui eu já desenhei, né, os principais dos desenhos, dos símbolos, e nós vamos conhecer aqui individualmente. Vamos começar por aqui. Entenda bem. Aqui nós temos o símbolo do aterramento, ok? Que é esses tracinhos aqui, tá? E o seu circuito vai estar aterrado. Significa que o negativo da sua bateria, ou da sua fonte, ou da sua pilha, ele está aterrado. Ok? Então, você vendo esse símbolo aqui, significa que o seu circuito tem um aterramento. Tá? Esse símbolo aqui, um pouco diferente, está significando, simbolizando que o teu circuito está aterrado, ou melhor, o negativo da tua fonte ou bateria está ligado ao chassi do seu circuito, tá? Alguns circuitos usam chassi, tá? O chassi para poder blindar, fazer a blindagem ali de todo aquele circuito. Então, esse aqui é o símbolo do chassi, esse é o aterramento e esse aqui o chassi. Os dois estariam ligados ao negativo da fonte ou da pilha ou da bateria. Tá? Esse símbolo aqui que nós estamos vendo
é o símbolo de chaves, de liga, desliga, tá? Essa aqui é o modelo simples, tá? Aqui representada ela aberta, que representa um abre e fecha, tá? E um modelo duplo que você pode estar intercalando entre um ponto e o outro, aquela chave que você muda de posição, tá? Então, quando você encontrar esse símbolo aqui, representa que o seu circuito tem uma chave para ligar, desligar ou para mudar ali o sentido da circulação da corrente. Tá? Esse símbolo aqui é da bateria. Observe que ele tem uma placa maior, uma placa menor, uma placa maior, uma placa menor, uma placa maior e termina numa placa menor. Começa na placa maior, que representa o positivo, e termina numa placa menor, que representa o negativo. Essa daqui é o símbolo de uma pilha. Ela tem apenas a placa menor e a placa maior. A placa maior positivo, a placa menor negativo. Então, existe a diferença, bateria e pilha. Esse símbolo aqui, com essa bolinha e um X, representa uma lâmpada. Tá? Quando você vê isso aqui, você entenda que está se referindo a uma lâmpada. Aqui nós temos o desenho, o símbolo de um fusível. Tá? Ele tem aqui como um filamento, aquele filamento que fica dentro de um fusível, que se rompe quando há um curto-circuito ou sobrecarga. Então, ele aqui vai representar o fusível. Aqui nós temos o símbolo de bobina, que são essas espiras aqui representando enrolamento, tá? Ela simples, né? Uma bobina enrolada por si mesma, e aqui com esses tracinhos ao lado, representando que essa bobina tem um núcleo, que pode ser de ferro, de ferrite. Ela está com as suas espiras, com o seu enrolamento em volta de um ferro, de um núcleo. Então, quando você vê isso aqui, esse tracinho é porque tem um núcleo. Geralmente você vai ver isso nos transformadores, porque o transformador tem um núcleo. Tá? Esse símbolo aqui é uma antena. Tá? Alguns circuitos vai precisar de que tenha uma antena ou uma saída para antena. Então você vai ver esse espécie de tridente aqui, que representa a minha antena. Vamos lá, um alto-falante, se for um circuito de som, você vai ver esse desenho aqui, ou desenho similar, porque às vezes existem mais de um símbolo para um componente. No caso, eu escolhi esse aqui, porque o alto-falante ele tem uma bobina, né, dentro dele, e aqui representando o cone daquele falante. Então, esse daqui representaria o nosso alto-falante. Esse símbolo aqui, que é um diodo, na verdade é um LED, que nada mais é, nós estudamos isso. O LED é um diodo emissor de luz. Observe que tem duas setinhas apontando para fora, porque ele emite luz. Então, quando você vê esse símbolo de diodo com essa setinha apontando para fora, saindo, é porque está se referindo a um LED no seu circuito. Tá? Nós temos aqui o mesmo símbolo do diodo, tá? Com três setinhas apontando para dentro, porque se trata de um fotodiodo, ou seja, é um diodo que tem ali sensibilidade à luz, que recebe o sinal da luz, é um sensor. Então ele tem as três setinhas apontando. Tá? Existe também um resistor que tem essas três setinhas, que seria um fotoresistor, ou um símbolo de um transistor com as três setinhas apontando para dentro, que é um fototransistor. Então a setinha saindo é porque ele é sensível à luz, ele capta a iluminação, que é um tipo de um sensor. Okay? Então nós temos aqui o símbolo de uma resistência variável, que é o potenciômetro. Observe que ele tem uma setinha apontando para fora. E nós temos ao lado um símbolo muito parecido, que é o trimpote, ou trimpó. Ok? Ele tem o mesmo desenho, porém, em vez da setinha, ele tem um risquinho. Por quê? O trimpó é uma resistência variável fixa, que você ajusta e ele fica por definitivo. E o potenciômetro é uma resistência variável, que você tem ali um controle que você vai ajustar conforme a sua necessidade, como, por exemplo, o volume de um som, que você necessita estar constantemente mudando, aumentando ou diminuindo. Então, tem que ser uma potência, uma resistência variável, modificável. E temos um trimpote ou trimpó, que é uma resistência variável fixa, que você ajusta uma única vez e deixa ali. Ok? Então, esses símbolos aqui são os que você mais vai encontrar, são os que talvez você, em qualquer circuito, eles vão aparecer em algum momento ali no teu esquema. Tá bom? Então, aqui para uma análise também, eu fiz aqui um desenho de um circuito, tá? Com um transistor. Vamos lá. Quando você pegar um esquema, tá? Lembre-se que você terá os seus componentes identificados, como por exemplo, esse diodo aqui, ele tem aqui um D1, D de diodo 1. Nós temos aqui um capacitor que está ligado à base do transistor, ele tem aqui C1, C de capacitor. Eu tenho aqui um resistor,
tá? Que ele está representado como R1, que é o resistor número 1. Eu tenho o transistor, que aqui está, tá? Que ele vai estar representado, ele vai ter aqui como identificação a letra T de transistor ou simplesmente Q também, Q1 ou T1, de acordo com cada esquema, tá bom? E cada componente ele vai ser identificado por numeração, D1. Se eu tivesse aqui um outro diodo aqui junto, eu teria então a informação aqui de D número 2. Tá? D2, porque eu teria 2 diodos. Se eu tivesse um terceiro diodo, ele teria ali D3. Se eu tivesse um segundo capacitor aqui, esse capacitor seria identificado como C2. Se eu tivesse mais um terceiro capacitor, C3. Ainda que os valores sejam iguais, ele sempre vai ter uma identificação diferente. 1, 2, 3, 4. Uma questão muito importante nesse caso aqui, olha, observe que esse resistor ele está conectado aqui ao negativo, tá? Que é o aterramento, como simbolizado aqui, que está ligado ao meu negativo da minha bateria. Observe que eu não botei símbolo de bateria, eu botei que aqui entre o positivo, 9 volts, e aqui o negativo. Eu poderia, sem dúvida, colocar aqui o símbolo de uma bateria para poder identificar, ou melhor, uma pilha, no caso seria uma bateria, né? Seria uma bateria de 9 volts. Então eu poderia desenhar, mas alguns esquemas não vai ter só dizendo que ali entra, porque eu posso usar bateria, eu posso usar pilha, então eu defino isso. Tá? Então aqui, olha, observe que o meu resistor R1, ele está interligado aqui junto com o meu emissor do meu transistor no negativo que está aterrado. Então quando houver uma ligação no circuito, você vai ser identificado por uma bolinha que vai dizer que aquilo ali está tendo uma união. Tá? Quando não há informação nenhuma, por exemplo, aqui ele vem direto para a minha resistência. Então, ele não precisa de aqui ter uma bolinha, porque não tem mais nada interligando. Um componente está direto ao outro. Então, há uma ligação direta, não precisa de ter essa junção com a bolinha aqui, dizendo que há uma junção de 3 pontos, tá? Porque estariam ligados diretos. E quando houver um cruzamento, olha, observe aqui, esse resistor aqui, ele não está ligado à minha base, ele está passando direto, tá? Então, ele não tem essa bolinha aqui, não tem. Se não tem essa bolinha, porque essa base aqui não está se comunicando com esse resistor, eles estão apenas cruzando. Em alguns esquemas, quando houver esse cruzamento, você vai ver essa informação aqui, olha, exatamente isso, porque ele pula. Tá? Então, alguns esquemas você vai ver dessa forma aqui, identificando que não há ligação. Mas a maioria dos esquemas ele já vem cruzando direto e não tem. E se fosse o caso de ter aqui uma junção, ele iria colocar um pontinho para me poder entender que há uma ligação. Mas nesse circuito aqui, no caso, nós passamos direto, sem aquela junção, tá? Passou direto para cá, e não, então esse daqui não se comunica com esse. Somente cruza as informações. Tá bom? Isso é para um breve entendimento desse circuito. Alguns, né? Aí você pergunta, mas qual é o transistor? Aí geralmente quando você vê esse tipo de desenho, de esquema, o T1 ou Q1, você vai ter ao lado, ou numa outra folha, o valor, o tipo de transistor. Aí você vai lá, T1, aí você vai pegar na tua planilha, opa, T1 é um BC548. Aí você vai identificar dessa forma, porque aqui no esquema não está. Mas muitos esquemas, para facilitar, eles já colocam aqui, ó. Ele não coloca um transistor ou o quê? Tá? Ele coloca aqui assim, ó, BC548. Aí você vai saber que ele está se referindo ao transistor. Tá? Ou aqui, olha, ele não vai estar dizendo que R1, que é um transistor, que é um resistor. Ele simplesmente vai botar aqui, ó, 1K. Você vai já, pelo desenho, você vai saber, você já decorou, nós estudamos sobre resistência, então você já vai saber que está se referindo a um resistor de 1K. Ok? Você vai ver, às vezes, não com identificação C1. Você vai ver aqui como 10 NF, 10 nanofarad. Então você vai saber que esse 10 nanofarad está se falando de um capacitor que não tem polaridade. Tá? Porque nós estudamos sobre capacitores já no vídeo anterior e vimos que existem capacitores com polaridade e sem polaridade. Tá? Um capacitor com polaridade ele vem mais ou menos assim, nós estudamos isso. Tá? Um capacitor que não tem polaridade simplesmente vem assim. Tá? Então, para o nosso entendimento do nosso esquema, você vai encontrar
nos esquemas, basicamente, todas essas informações aqui, ok? E outros tipos de símbolos que você vai ver em esquemas mais específicos, como um tiristor, um diodo Zener, um transistor, né? MOSFET. Eu não coloquei aqui porque são circuitos que você vai ver em estudos mais avançados. Nós estamos lidando com um treinamento básico, tá, ok? Então aqui nós aprendemos a fazer essa identificação. Em alguns circuitos ele vem dizendo Q1, BC548. Então ele vai ajudar 100%. Ele está falando que é um transistor BC548. Em alguns outros aqui vai vir R1, 10K. Então você vai ter a informação completa. Ele já vai vir um esquema com cada componente e os seus valores. Tá? É muito comum você encontrar assim, dessa forma. R1, 1K. Q1, BC548. D1, 1N, 4007. E N, 4007. Ou você vai ver lá um capacitor que vai estar lá C1, 100 microfarad, 16 volts, e etc. Então, a maioria dos esquemas já vem com uma nomenclatura bem fácil de ser identificada. Mas existem esses pequenos detalhes que é importante você entender, tá? Para que você, quando for montar o seu circuito, você não venha a ter dificuldade de estar interpretando, tá? Você pode estar tendo aqui diversas ligações, ó. Como por exemplo aqui, olha, eu desenhei aqui uma resistência que vai estar ligando esse ponto aqui. Então, vai ter um pontinho dizendo que está ligando. Tá? Quando não há o pontinho, é porque ele cruza direto. Isso é uma das maiores dúvidas para qualquer pessoa que for fazer aí a leitura de um diagrama esquemático de eletrônica. Na nossa apostila você vai encontrar tudo isso aqui, tá? Bem desenhado. Vai aparecer ao lado do componente o desenho dele mesmo, como ele tá? Para facilitar. Então a nossa apostila você vai ter não só essas, mas todos os componentes e os seus símbolos ali completo, para que você possa, no futuro, você não sabe o que é. Você pega um esquema, você não sabe o que significa aquilo ali que você viu, tá? Que não está aqui. Aí você vai lá na sua apostila e confere. Ah, isso aqui é um timistor. Ah, isso aqui é um sensor um fotossensor, e etc. Coisas mais específicas que você vai ver em outros tipos de projetos de circuito. No entanto, basicamente, você vai encontrar esses aqui em quase todos. Em algum momento você vai ver um desses símbolos ou combinações desses símbolos no seu circuito aí, ok? Então nós vamos ficar com esse treinamento bem simples, bem fácil. Deu para a gente ter noção. Quando você for agora ver um desenho, diagrama esquemático de um circuito, você já vai saber o que se trata esses símbolos, tá? Então nós vamos já para a próxima aula, nós vamos começar a estudar sobre as fontes, tá? E vamos começar a montar aqui na nossa bancada, tá bom? Então até o próximo vídeo, até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Valeu!